Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No ar, Gestão à Vista. Olá, podcasters! Já estamos de volta, mais uma semana, mais um episódio do Gestão à Vista. Você já sabe, é o nosso podcast sobre o mundo corporativo de um jeito que você nunca viu. Sempre tratando de assuntos importantes, essenciais para a gestão, mas de maneira leve e com bastante conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, vai gostar muito. É um tema palpitante. Em qualquer época ele já é importante. Numa época dessa, onde a economia não anda lá muito interessante, vivemos tempos bicudos neste quesito, é importante cuidarmos bem do quê? Das nossas finanças, sejam elas pessoais ou organizacionais. Para isso, estou recebendo no nosso podcast hoje o meu amigo e também super especialista nessa área de finanças, do Valorize Investir, uma mega consultoria dessa área, Israel Oriano. Ele vai trazer um monte de informações, dicas para você, então aproveite a partir de agora para ficar por dentro do maravilhoso mundo das finanças. Israel, é um prazer tê-lo conosco. Primeiro, gostaria de agradecer aí a sua aquiescência ao convite da produção e vamos bater um papo sobre finanças pessoais. Bem-vindo. Maravilha, Jorge. Para mim é um prazer, obrigado aí pelo convite. Aceitei de pronto aí quando fui convidado por vocês. É um prazer poder estar falando e trazendo esse tipo de assunto que é tão importante, né? Como tu muito bem destacaste agora, principalmente nesse momento, né, de pandemia, onde as pessoas realmente estão precisando cada vez mais ter informações precisas sobre esse mundo dos investimentos, das finanças, como se organizar melhor. Vai ser espero aí realmente poder estar contribuindo com todos vocês aí, trazendo informações valiosas. Não tenha dúvida. Vamos fazer, como diria o filósofo, vamos começar do princípio. Vamos tentar conceituar aqui para quem está nos acompanhando, Zé, porque sempre é um assunto, ele é muito amplo, né? Vamos focar um pouco mais inicialmente a questão das finanças pessoais. Do ponto de vista de gestão, realmente, o que é? Fala para a gente rapidamente, do ponto de vista conceitual, o que é realmente a tal das finanças pessoais? Bom, legal, né? Só quando a gente fala sobre finanças pessoais, né, algumas pessoas acabam tendo um certo distanciamento, né, que remete muito para a questão de controle, né? Então são coisas um pouco mais difíceis, né? Eu costumo sempre falar que finanças pessoais nada mais é do que tu cuidar da riqueza que tu gera com o teu próprio trabalho, né? Que o teu trabalho seja ele braçal ou um trabalho intelectual, né? Significa assim, se a gente for pensar de uma forma mais profunda, dar valor para o seu próprio tempo, né? Para o seu conhecimento que as pessoas adquiriram e construíram ao longo da sua vida, né? Se formaram, estudaram, adquiriram esse conhecimento empírico, né? Então, não gerir as finanças, não cuidar dessa riqueza gerada, então quando a gente enxerga dessa forma, fica realmente diferente. Quando as pessoas não fazem essa gestão, não gerem as suas finanças, nada mais é do que negligenciar a própria vida, né? A pessoa está justamente jogando o seu tempo pelo ralo, né? Desperdiçando a sua vida. Mas a gente foi assim criado, né, numa sociedade que é extremamente consumista, né? O Brasil, por natureza, é extremamente consumista, imediatista. As pessoas abrem empresas, querem ter um retorno em 1 ano, 2 anos do capital investido, né? A gente vive também numa sociedade onde é muito mais importante o ter do que o ser, né? A posse é muito mais valorizada do que o conhecimento, do que a construção para longo prazo. Então as pessoas elas dão muito valor realmente também para a opinião, né, das outras pessoas, né? O que as outras pessoas vão pensar, né? O que o meu amigo, o meu parente, meu familiar vai pensar se eu não aparecer com um carro novo, enfim, né? Então, esse tipo de pensamento, assim, Jorge, ele vai deixando as pessoas cada vez mais pobres, né? Ela deixa as pessoas cada vez mais pobres, debilitadas e principalmente dependendo do sistema, né? E do dinheiro até o final da sua vida. A pessoa vai acabar tendo que trabalhar até o final da sua vida. A gente teve uma reforma da Previdência. Daqui a X anos, muito provavelmente que a gente vai ter uma nova reforma do sistema, porque é insustentável, é matemático isso, né? Então, se as pessoas não fizerem hoje por si, provavelmente lá na frente vão ter bastante dificuldades. Então, é extremamente importante poder cuidar dessas questões hoje. Essa questão que você citou, o status muitas vezes, então, na sua opinião, atrapalha bastante no controle das finanças e as pessoas estão mais preocupadas, então, pegando esse gancho, né, do ter em detrimento do ser. Você acha que a manutenção de um certo status realmente ele atrapalha muito na questão de você organizar a sua vida do ponto de vista financeiro? Bom, certamente, Jorge. Esse talvez seja um dos principais entraves para o crescimento o progresso financeiro de uma pessoa, de uma empresa, né? Por quê, né? O ser humano ele é um ser social. O ser humano ele tem uma necessidade muito forte de ser aceito pelo meio que ele está inserido, né? Então, isso seja na sua família, seja no seu trabalho, né, junto do seu círculo social de amigos, né?
E o hábito das pessoas, o hábito de consumo, ele acaba fazendo com que a gente, para ser aceito, a gente faça a mesma coisa que as outras pessoas vão fazendo, né? Então, alguém te indicou, pô, tem uma oportunidade interessante, um carro novo, né? Pô, esse teu carro aí tá, pô, tu é um advogado de sucesso, teu carro aí tá meio velho, pô, como é que vai chegar na casa de um cliente com um carro velho? Então, vai lá e troca, né? Então, a gente quer ser aceito pelo meio, né? Então, o hábito que a gente desenvolve olhando para a percepção do outro em relação a nós, faz com que a gente acabe não tendo esse sucesso, né? Então, é muito mais relativo à tua construção de patrimônio, à tua construção de independência financeira, deixando alheio a opinião dos outros, né? A gente tem que ter o entendimento que a crítica faz parte da vida e que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Seja da nossa família, seja do nosso emprego, seja dos amigos mais próximos, né? A gente tem que realmente pensar naquilo que vai ser positivo para nós e para nossa família, né? E isso muitas vezes ele vai entrar em conflito com a percepção das outras pessoas que estão muito mais enraizadas, a percepção muito mais enraizadas na questão do consumo. No Brasil é um país relativamente jovem em termos de acesso, né? As pessoas há poucas décadas atrás não tinham acesso a praticamente nada. Se a gente for parar para pensar, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles tiveram condições ali de forma regressiva piores, né? À medida que as gerações ficam mais afastadas da nossa atual. Né? Então, normalmente, nossos pais tinham uma condição pior que a nossa, nossos avós pior, né? Até, de repente, ou passaram fome, ou lutaram a vida inteira para poder comprar uma sua casinha, ou demoravam 20 anos para comprar um carrinho, mesmo que usado, né? Então, hoje, o acesso a serviços e a bens é uma coisa muito mais rápida, muito mais fácil, né? E as pessoas, a sociedade, ela se acostumou com esse acesso rápido e antecipado dos sonhos, né? Isso faz com que as pessoas acabem no longo prazo, adquirindo dívidas, se amarrem em dívidas de longuíssimo prazo e tenham que trabalhar durante muitos e muitos anos, às vezes décadas, para poder pagar esse ilusório status social. Perfeito. Essa questão das gerações, isso é muito interessante porque, efetivamente, acaba causando realmente um impacto interessante. Essa ilusão que você citou, em relação a como lidar com as finanças pessoais, existem regras para isso? As pessoas podem seguir alguns procedimentos, como, por exemplo, se faz na empresa para controlar o dinheiro que entra e que sai. Isso também pode ser levado para as finanças pessoais, para que a pessoa lide melhor com isso? Bom, legal, Jorge. Então, assim, eu sempre falo sobre a questão de como que a gente lida, né, de fato, com as finanças pessoais. Eu sempre falo que é um grande processo, né? Lidar, por exemplo, com finanças pessoais, ele é um grande exercício de autoconhecimento, né? Então, tudo começa, para que tu possa construir alguma coisa, tudo começa com a desconstrução, né? Aquilo que eu comentei, né? A gente tem uma série de crenças que a gente nutre, né? E nutriu ao longo de muito tempo. E para a gente poder, por exemplo, construir um grande edifício, né? Construir uma coisa nova num lugar onde já existe um edifício velho, é preciso implodi-lo primeiro, né? É preciso desconstruir essas crenças, esses ranços que a gente foi construindo ao longo da nossa vida, que às vezes demoraram décadas, né? Então, para a gente poder colocar uma nova filosofia de vida, enxergar o mundo financeiro, enxergar que eu preciso ter um patrimônio capaz de me dar uma sustentação em momentos, por exemplo, como estes que a gente está passando agora, a gente tem que enxergar as finanças pessoais de uma forma completamente diferente, né? A maior parte das pessoas, infelizmente, ela está numa situação muito delicada, né, em termos de finanças pessoais, né? Por exemplo, hoje no Brasil, um dado que eu trouxe para vocês aqui, que 1/3 da população brasileira ela está nos órgãos de proteção ao crédito, né, SPC e Serasa. 1/3, numa população de 210 milhões de habitantes, é mais de 60 milhões de pessoas, né? É muita coisa. Então, casa muito com aquilo que eu comentei na pergunta anterior, né? Em relação à necessidade de afeto. As pessoas, praticamente todas estão endividadas e quem não está endividado está realmente sobrevivendo, né? Está recebendo o seu salário ou produzindo a sua riqueza com a sua empresa e simplesmente se mantendo, né? Pagando as contas, pagando funcionários, né? Então, isso é o normal, né? As pessoas já colocaram isso como normal nas suas vidas, né? Pegar empréstimo é uma coisa normal, pegar empréstimo para poder antecipar um sonho é uma coisa normal, né? Então, a forma com que a gente enxerga isso, a gente tem que desconstruir toda essa parte de crenças antigas. Isso demanda tempo e demanda um enfrentamento, né? Um enfrentamento de coisas que para nós sempre foi comum, né? Por exemplo, que a gente talvez vai falar provavelmente daqui a pouquinho sobre, por exemplo, a caderneta de poupança, a questão de imóveis, né? Tudo que a gente ouviu dos nossos pais, que a gente acabou tendo como regra, a gente acaba tendo que desconstruir isso, né? E muitas vezes isso é bastante difícil. Realmente não é uma situação fácil.
Quando nós chegamos no cerne da questão, principalmente quando se fala de finanças pessoais, você leva isso para dentro da casa, Israel. Então, nós estamos falando lá do famoso orçamento doméstico, era um termo que se usava muito antigamente. Não sei nem se hoje se criaram algum neologismo aí mais interessante. Mas até para quem está nos acompanhando agora, tenha a exata noção disso, né? Tem uma parte mais técnica. Existem diferenças entre as finanças pessoais e o orçamento doméstico? Bom, sobre a questão orçamento, né? O que a gente tem que entender sobre essa questão, né? O orçamento ele é um dos pilares assim, né, de uma gestão financeira eficaz, né? Tu criar um orçamento significa tu estipular uma determinada quantia para executar um projeto determinado, né? Um orçamento para um projeto, por exemplo, uma empresa, um orçamento que eu tenho, né, uma quantidade X de recursos para poder gastar no supermercado todos os meses, né? Então, isso é importante de a gente poder também colocar no nosso radar. E é engraçado, assim, Jorge, que quando a gente fala sobre a questão de orçamento, muitas pessoas, né, que trabalham em empresas ou que são empreendedores, né, eles fazem o orçamento para os seus gastos da sua empresa, né? Então, por exemplo, a pessoa tem lá a sua fábrica, a sua empresa, eu preciso investir em desenvolvimento da minha empresa. Eu tenho, sei lá, 10 mil reais para poder gastar com esse tipo de crescimento, desenvolvimento. Então, ela coloca lá um valor e ele persegue, né, eu tenho aquele valor limite X, né? Então ele coloca aquele valor como teto para poder gastar e ele não vai gastar mais do que isso porque ele sabe que se ele gastar isso vai impactar nos seus lucros, na distribuição de resultados depois. E quando a gente começa a enxergar para a nossa vida pessoal, é engraçado que a maior parte das pessoas não coloca o seu orçamento, não faz orçamento para as coisas, né? Saber, eu ganho 5 mil reais, por exemplo, por mês. Quanto que eu tenho que, desses 5 mil reais, eu tenho que destinar para alimentação? Né? As pessoas, o que elas fazem? Por que elas não conseguem fazer isso? Porque entra muito o componente emocional. As pessoas querem satisfazer as suas vontades. Eu estou com vontade e desejo de pedir uma pizza ou de comer um sushi. Eu vou lá e peço. Né? Aí no final as pessoas falam muito, não, meu cartão de crédito no final do mês deu muito alto, como se fosse uma surpresa, né? Como se ele tivesse saído da carteira e passado sozinho, né? Gastado sozinho. Não, né? Mas foi tu que passou, cara. Tu tomou a decisão de gasto, né? Então, definir, assim, Jorge, o orçamento para as modalidades de coisas que a gente vai gastar. Quanto do meu orçamento eu vou gastar com alimentação? Quanto que eu vou gastar com lazer? As pessoas acabam achando que, eu tenho que cortar então o lazer, eu corto o lazer, então tá tudo certo. Não, é uma categoria importante para que a pessoa se sinta bem, né? Eu costumo falar que esse processo todo é uma grande jornada, uma maratona, né? E no meio da maratona tu vai passando em alguns pontos estratégicos e tomando uma aguinha, né, para poder ter energia, fôlego, gás, para poder chegar até o final. Então, esses momentos de prazer, eles são importantes na nossa vida também. Nos faz sentir vivo, né, nos dá motivação para continuar essa maratona. Então, o lazer ele não pode ser cortado, só que ele tem que ser colocado também como uma categoria, né, como um gasto. Né? Quanto que eu vou gastar de coisas que me dão prazer? Né? Quantos por cento do meu orçamento? Quantos por cento eu vou gastar com transporte? Né? Então, eu posso ir para o trabalho de carro, posso ir de ônibus, mas eu preciso me deslocar, né? Então, quanto que eu vou gastar nessa categoria? Então, definir o orçamento, que é uma coisa que eu sempre falo, que é uma coisa muito chata, né? Eu falo que para poder ter sucesso na vida, a gente tem que fazer sempre as coisas mais chatas primeiro. Se a gente for fazer o que é fácil hoje, o que é tranquilo hoje, a gente vai ter uma vida muito difícil lá na frente. Então, definir, sentar com a esposa, com o esposo, quanto que a gente vai ter de orçamento, isso é extremamente importante para que as pessoas possam ter bons resultados no futuro. Israel, e hoje, né, você que é um especialista dessa área, um estudioso, principalmente para essa definição, principalmente com os casais, né, marido, esposo, como você citou, é possível, você pode desde anotar simplesmente um caderno, uma planilha de Excel, e hoje nós temos inclusive até os famosos aplicativos que fazem esse tipo de controle. Fica mais fácil, a partir do momento que se defina isso, dá para trabalhar essa questão de modo até sistematizado, né? É verdade, Jorge. Sobre essa questão, hoje a gente tem inúmeras ferramentas, assim, instrumentos para poder ajudar a gente, né? Mas uma ressalva que eu sempre falo, até para causar uma reflexão em relação a isso, eu passo muito para os meus alunos que o controle, né, a forma de controle, ela tem que ser mais difícil, né? Porque por isso que muitas pessoas acabam negligenciando esse processo, acabam optando, por exemplo, para os aplicativos, para sistemas que são mais facilitados. Eu falo o seguinte: o propósito do controle, na verdade, não é facilitar a tua vida. O propósito do controle é condicionar o teu cérebro, condicionar a tua criação de novos hábitos para que tu instale essa nova rotina no teu dia a dia. Eu costumo fazer uma associação de, por exemplo, os aplicativos que a gente tem hoje fáceis, que eles integram na conta corrente. Então é super fácil, né? Então tu passou o teu cartão ali, ele já desconta ali do teu orçamento, então fica facilitado.
Só que, na verdade, a pessoa tem a falsa sensação de que está no controle, quando, na verdade, ela está tendo simplesmente uma facilidade aí de registro das informações. Eu costumo fazer uma brincadeira, uma associação de que a planilha Excel é o teu exercício físico. Né? Quer ter um corpo melhor, quer ter mais saúde, né? Praticar um exercício físico é algo que demora mais tempo, mas é algo que é sustentável no longo prazo, porque tu está criando uma nova rotina, um novo hábito. E eu costumo falar que os aplicativos, ele é uma lipoaspiração. Né? Então, tu resolve o problema num curto espaço de tempo, só que tu não vai resolver o problema da mentalidade. Né? Porque se a pessoa não tem o hábito de se alimentar bem, não adianta ela fazer uma lipo, se daqui a 3, 4 meses ela vai estar com o mesmo peso de antes. Do mesmo tamanho, verdade. Boa analogia. Ter um trabalho, ter a questão do controle, né, gerenciar e criar esse novo hábito é mais importante do que registrar as informações. Muita gente fala comigo assim, Israel, eu tenho uma planilha que eu alimento há 10 anos. Aí eu falo, tá, mas a planilha ela é um registro de informações ou tu enxerga a tua planilha para poder tomar melhores decisões? Ela te ajuda no gerenciamento, peraí, né, deixa eu mudar aqui meu orçamento, a quantidade de valor que eu tenho disponível para isso, mês que vem eu mudo. Muita gente acaba tendo a falsa impressão de que alimentar a planilha já é o suficiente. Não adianta ter uma planilha só para registrar informações. Tem que ter uma planilha para te ajudar a tomar decisões. Perfeito. Estamos conversando com o Israel Oriano aqui no Gestão à Vista dessa semana, falando sobre o palpitante tema das finanças pessoais. Outro conceito que, normalmente, quando as pessoas começam a olhar com mais carinho para o estudo desse segmento, Israel, é essa questão da chamada educação financeira. É muito comum, né, nas análises mais simples, as pessoas falarem exatamente sobre aquilo que você colocou na sua introdução, que principalmente nós brasileiros não fomos treinados a ter essa questão da visão dos números e tudo mais. Existe realmente essa chamada educação financeira? E, em caso afirmativo, o que é realmente a educação financeira? Legal, excelente pergunta, Jorge. Em relação à educação financeira, né, como é que a gente faz para ter mais educação financeira e tal? Um ponto que eu gosto de abordar em relação a esse tópico, né, muitas vezes, quando a gente fala de educação financeira, eu lembro de um curso que eu fui ministrar certa vez, e algumas pessoas acabaram não se inscrevendo porque justamente tinha esse tópico, né, educação financeira. Quando a gente, eu vou fazer um curso sobre educação financeira, as pessoas pensam, não, mas eu não sou mal educado, né? Um tópico que acaba, no primeiro momento, afastando as pessoas, né? Então, eu costumo, esses pequenos detalhes, essas sutilezas, eu costumo falar que, eu costumo tentar trocar, sempre que possível, né, o termo de educação financeira para desenvolvimento de inteligência financeira. Porque inteligência financeira, por menor que tu tenha, tu tem alguma coisa, tu tem algum tipo de noção de algum tópico, né? Então, o termo de inteligência financeira, ele fica muito mais digerível, assim, né? mais fácil de as pessoas entenderem. Né? Então, sobre a questão de inteligência financeira, né? A pessoa que tem pelo menos um mínimo de inteligência financeira, costumo falar que para a gente poder desenvolver a educação, a inteligência financeira propriamente dita, a gente tem 3 formas, né, de desenvolver a inteligência financeira. A primeira e a mais eficaz delas seria o aprendizado através da experiência dos outros. Né? Quando a gente aprende com os erros dos outros, é um tipo de aprendizado mais eficiente. Só que, normalmente, é um tipo de aprendizado mais difícil, porque as pessoas acabam aprendendo muito mais com os próprios erros do que com os erros dos outros. Né? Aquele negócio, né? A mãe fala alguma coisa, filho, não faz tal coisa, tu vai cair do cavalo, tu vai errar, né? Então, não, peraí, deixa eu fazer. Então, quando a pessoa tem uma experiência negativa, ela aprende e acaba fazendo de forma diferente na segunda vez, né? Apesar de ser a mais eficaz, é a mais difícil de ser implementada. Né? Sobre o segundo tópico, né, a segunda forma, né, de adquirir inteligência financeira é através de livro. Tem um hábito muito iniciante também. Né? Tem um hábito, o brasileiro, em média, lê 2 livros por ano. Né? Um programa de mentoria financeira que eu conduzo, eu sempre desenvolvo ali, eu sempre posto um livro do mês. Eu falo para as pessoas, até muitas vezes eu falo o seguinte, olha, se tu não tem a disciplina, se tu não tem o hábito de ler pelo menos 10, 20 páginas por dia, de deitar na cama, estando um pouco mais sábio do que o momento que tu acordou, tu não vai ter sucesso nos teus negócios. Então as pessoas acabam ficando um pouco chocadas comigo. Como assim eu não vou ter sucesso? Porque o sucesso de uma empresa, o sucesso das tuas finanças, o crescimento, a prosperidade, ela passa por uma administração de várias variáveis, né? de muitas coisas. Né? E disciplina é uma única coisa. Né? É tu sentar a bunda na cadeira, sentar a bunda no sofá e parar para poder ler 10, 20 minutos. Quando tu coloca isso como prioridade,
tu consegue absorver através da experiência dos outros pela leitura, filosofias que às vezes as pessoas cultivaram ao longo de décadas, né? E hoje o conhecimento é muito barato, né? Tu consegue comprar um livro por 10, 20, 30 reais, né? Tu consegue ter acesso a obras assim que vão transformar a forma com que tu enxerga os teus negócios, a forma com que tu enxerga as tuas finanças. E a terceira forma, que é o processo que eu comentei no começo, né? É o processo empírico, né? O processo contínuo, né? A forma de aprendizado é tu investindo, aprendendo a fazer, né? A gente aprende quando a gente investe, quando a gente começa a ter desenvolvimento nessa área, a gente aprende fazendo. Inteligência financeira se desenvolve caminhando, né? O caminho a gente vai construindo à medida que a gente vai caminhando. Então, quando a gente começa a investir, a gente aprende, né? A gente vai fazendo melhor a cada vez, cada ano que passa. Eu costumo sempre falar que investimento é como ser pai e ser mãe, né? Não se tem um treinamento para ser pai, não se tem um treinamento para ser mãe, né? As pessoas acabam aprendendo a ser sendo, né? Então é muito por aí. Perfeito. Aproveitando o ensejo, tem alguma dica de livro para deixar para os nossos podcasters aí? O pessoal fala, pô, o Nando tá lá, será que pode deixar alguma dica aí? Ótimo, Jorge. Eu tenho 3 livros que eu acho que são fundamentais nesse processo. Para quem está começando, para quem está despertando para esse mundo, Jorge, e para quem está nos ouvindo aqui, algo que, para quem está começando a de fato acordar, eu presencio, né, o exemplo de 100% das pessoas que quando começam a acordar para esse mundo, começam a investir, todo mundo, sem exceção, Jorge, tem o mesmo arrependimento. Por que eu não comecei antes? Sempre assim. Tem alunos que têm 22 anos que estão arrependidos de não ter começado com 18 a investir. Poxa, Israel, eu estou com 22, eu estou terminando minha faculdade, por que eu não comecei quando eu estava entrando na faculdade? Então tem pessoas que também com 40, com 50, que, caramba, eu tenho 40, 50. Não, ainda tem muito chão pela frente. Então eu sempre falo que o melhor momento para investir foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Então aproveita esse segundo melhor momento. 3 livros que eu acho que são fundamentais, que vai abrir a tua cachola completamente para esse mundo, tá? O Poder do Hábito, escrito pelo Charles Duhigg, um livro amarelinho, né? Então dá para comprar na Amazon, qualquer outro e-commerce na internet, dá para comprar o livro digital, que é mais barato, ou o livro físico. O segundo livro que eu acho que é fundamental também de ler, que também transforma essa parte, que é o pilar mesmo, né? É Os Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. É um livro fantástico também, que ele fala muito da questão da cultura americana. Como é que a gente pensa no Brasil em relação às finanças, né? O que é uma mentalidade rica, o que é uma mentalidade pobre? E as pessoas acabam não sabendo hoje que possuem mentalidade pobre, né? Então, no livro, a pessoa acaba se identificando muito com algumas crenças limitantes que elas têm, que elas nutriram ao longo de uma vida inteira. E o terceiro livro, um clássico, né? Muitas pessoas já leram, mas quem não tem ainda o acesso, é Pai Rico, Pai Pobre. Né, o livro do Robert Kiyosaki, que é um livro espetacular, né, ele fala do exemplo de 2 pais ali, da cultura, um pai que tinha uma propensão de passar um ensinamento diferente, errado sobre o mundo das finanças. É um livro espetacular, fantástico. Acho que lendo esses 3 livros, a pessoa já avança várias casas nesse jogo da vida, né? Então acho que isso realmente vai trazer um crescimento espetacular para todos. Perfeito. Então anota aí, O Poder do Hábito, né, Os Segredos da Mente Milionária e O Pai Rico, Pai Pobre. As 3 dicas do Israel para você ler, né? E já começa a treinar, porque todo mundo precisa ter esse controle financeiro. E controle financeiro é fácil de adquirir? É um dos desafios mais complicados, Jorge. Justamente por isso que poucas pessoas realmente têm prosperidade nesse âmbito, né? Seja nos negócios e seja na sua vida pessoal. Eu trabalhei durante quase 9 anos, eu fui auditor do Sebrae e convivi com muitos empreendedores, muitos empresários, né? Então esse desafio do controle financeiro, o controle diário dos seus gastos é algo muito difícil. Eu costumo falar que é um processo diário, né? Um processo que é que nem banho, né? Tem que tomar todo dia. Não adianta ter tomado todos os outros dias, anos passados, e tu deixar de fazer a cada dia, né? E o que acaba ficando mais difícil nesse processo de ter controle é que as pessoas elas têm muitas formas de autossabotagem, né? Então há uma grande autossabotagem nesse processo, né? Primeiro, eu sempre falo para as pessoas que as pessoas têm que entender que para se ter uma vida fácil no futuro, tu tem que fazer o que é difícil hoje. E é uma quantidade ínfima, assim, Jorge, de pessoas que estão dispostas a fazer o que é difícil hoje. Todo mundo quer conforto.
Todo mundo quer ter um carro melhor, quer ter uma casa melhor, quer poder viajar mais, quer poder se vestir melhor, quer poder comer comidas melhores. Ninguém quer pagar o preço hoje para ter uma vida mais confortável no futuro. Então, esse é um ponto muito importante para que as pessoas possam pensar. Então, eu falo muito para as pessoas, assim, meus alunos e todo mundo que participou de algum tipo de treinamento meu, que se tu fizer o que é fácil hoje, que é o quê? Chegar do trabalho, terminar o expediente, mesmo que agora seja home office, Agora eu terminei o trabalho, estou à disposição da empresa, agora eu vou ligar a TV e vou desligar meu cérebro. Eu vou entrar no Netflix, eu não vou estudar, não vou ler um livro. Se tu fizer o que é fácil hoje, que é o que te gasta menos energia, tu vai ter uma vida miserável lá no futuro. Uma vida cheia de privações, vai ser dependente do seu trabalho, vai ser dependente do dinheiro, Tu vai correr constantemente atrás do dinheiro, sempre esperando o prolabore, o recurso da empresa, ou o salário naquele dia, Falta quantos dias para eu receber meu salário? Isso é muito triste, é um péssimo caminho a seguir. Fazer o que é difícil hoje, abrir mão desse conforto, viver 1 ou 2 degraus abaixo das suas possibilidades. A pessoa que tem essa consciência, ela já percorreu metade do caminho. Esse é o grande pilar para que as pessoas possam ter um processo, controlar melhor as suas finanças, Poder entender que para eu poder ter tranquilidade lá na frente, eu preciso viver 1 ou 2 degraus abaixo. E poucas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Verdade, eu acho que isso é uma frase bastante forte. Você que está nos ouvindo, guarda isso aí. Aproveite o seu presente para viver 1, 2 degraus abaixo. Mas, Zé, obviamente que tudo tem as questões. Você fez a comparação com a empresa, quando ela está aí saudável, tem liquidez, está realmente com a rentabilidade lá em cima, ela tem condições de provisionar, de fazer investimentos. Isso também acaba se transportando para a nossa vida pessoal. Se eu estou com uma certa reserva financeira, eu também tenho um problema se eu não saber o que fazer com isso, porque não dá para guardar debaixo do colchão. E aí vamos entrar nessa outra face, que você como especialista, nas suas mentorias, no seu trabalho como um consultor dessa área, realmente é expert, que eu sei que eu acompanho de perto. Estou lá com o meu salário, eu tenho uma certa reserva. O que eu vou fazer com essa, entre aspas, sobra? Onde eu vou investir? Então vamos entrar agora nessa parte das questões de investimento realmente, Como é que as pessoas podem fazer? Mas inicialmente eu gostaria que você, como fizemos antes, iniciasse pelo princípio. O que é um investimento financeiro do ponto de vista conceitual para quem está nos acompanhando, poder realmente ter uma noção exata sobre essa questão? Legal, Jorge, excelente. Assim, eu costumo falar assim, o primeiro passo, passando assim o passo número 1, A regra mais importante para todo mundo que está nos ouvindo aqui, a regra mais importante do mundo das finanças, para quem está começando, como é que eu começo a me organizar, como é que eu vou começar a investir de fato, A regra de ouro, anota isso, tatua no braço, eu falo muito para as pessoas, pague-se primeiro. Vamos tatuar aqui no braço. Como assim pagar primeiro? Pague-se primeiro. Pague-se primeiro. O que significa se pagar primeiro? A primeira coisa que tu vai fazer quando tu recebe o teu salário ou quando tu retira ali o recurso da empresa que tu administra é separar uma parte para algo que é o mais importante, que é o teu progresso. O teu progresso é mais importante que o teu consumo. Só que o que as pessoas acabam tendo de filosofia de vida, Até brigo muito com meus alunos quando eles falam a questão de sobra. Israel, esse mês sobrou tanto, Eu vou investir em tal coisa, etc. Eu assim, para de falar sobra, porque quando tu fala sobra, o que é uma sobra? A sobra é a parte menos importante do todo. Quando sobra ali alguma coisa no prato de comida que eu deixo de lado, é aquilo que eu não quero. Quando tu fala sobra, tu está dizendo para ti mesmo que tu está investindo aquilo que é menos importante. E tu tem que, na verdade, investir primeiro, se pagar primeiro, separar um percentual do teu salário. A pessoa ganha R$5.000, ganha R$2.000, ela vai separar uma parte pequena, ela vai começar pequena. Como tudo na vida, A construção de um novo hábito, ela vai começar pequena. Vai separar 5%, 10% desse recurso disponível e vai se pagar. É a conta mais importante, é o teu futuro, é o teu progresso, é a tua tranquilidade no futuro. E aí, depois que ela se pagou, que ela investiu, que é a primeira coisa, aí sim, a sobra ela vai gastar. Quando tu faz isso, Jorge, a pessoa está se preservando e está evitando justamente a autossabotagem. Porque a pessoa ela vai ser bombardeada por oportunidades incríveis, promoções, A pessoa vai olhar ali, tem que trocar o sofá, tem que comprar uma TV nova, minha geladeira já está estragando. Então a pessoa vai começar a criar várias coisas para poder se autossabotar e poder gastar a sua riqueza. Então quando tu faz o seguinte, tu separa, a primeira coisa, tu coloca de lado, tu separa, tu se paga primeiro, o processo ele começa a se desenhar.
E o primeiro passo para a pessoa que já tem essa cultura, ela tem que constituir a sua reserva de emergência, Jorge. Esse é o primeiro ponto. Tá? A primeira coisa, o que é uma reserva de emergência? Entrando nesse ponto, né? Uma reserva de emergência é o teu colchão financeiro, é o teu sono, é a tua tranquilidade. Né? Sabendo que se acontecer algum problema de saúde, se acontecer algum acidente, uma perda de emprego, né, alguma doença que de repente teu plano de saúde não cubra de forma total, ou que tu não tenha de repente um plano de saúde, esse recurso ele vai te tranquilizar, ele vai fazer com que tu passe por essas adversidades. Quanto que a gente tem que ter, Jorge, nessa reserva financeira? Eu costumo falar que agora com a pandemia, esse conceito ele foi meio que atualizado, né? Então, a regra geral era que se tinha mais ou menos assim um norte, né? A pessoa que trabalha numa empresa, ela deveria ter pelo menos aí 6 meses o seu custo de vida na sua reserva, né? Então, o custo de vida ele envolve tanto as despesas fixas quanto também as despesas variáveis. É quanto que a pessoa gasta por mês de fato, em tudo, né? Seja em aluguel, luz, água, lazer, enfim. Então, a pessoa ela ganha 5 mil reais, ela gasta os 5 mil reais, ela deveria ter pelo menos 30 mil reais na reserva de emergência dela. Por quê? Porque 6 meses. Se acontecer alguma coisa muito grave, ela consegue passar por 6 meses, durante meio ano, mantendo o seu mesmo padrão de vida. Ela não precisa fazer grandes movimentações. Isso também vale para a empresa, né? Eu costumo falar muito que as pessoas, normalmente, às vezes, elas aplicam esse conceito na sua empresa. A empresa tem um fluxo de caixa, tem uma reserva, né? Se acontecer alguma rescisão trabalhista, ou um computador quebrar, ou tiver algum prejuízo na empresa, a pessoa normalmente tem esse colchão financeiro na empresa. E, às vezes, na sua vida pessoal, ela não aplica esse mesmo ensinamento, né? E se agora, Jorge, se a pessoa for empresário, empreendedor, né? E ela está passando por isso, de repente ela teve uma grande redução na sua receita, né, reduziu metade, reduziu 80%, a gente precisa ter um pouco mais nessa reserva financeira. Né? A orientação que se tem aí pelo menos 12 meses, um ano de reservas da sua empresa para passar por adversidades. E as pessoas negligenciam muito isso, Jorge. Por incrível que pareça, as pessoas acham que nunca vai acontecer alguma coisa com elas ou com o seu trabalho, né, com a sua empresa. Provavelmente, acho que a maioria das pessoas, né, essa métrica que você trouxe é muito interessante, eu até anotei aqui também. Quer dizer, no aspecto pessoal, você ter aí meio ano de garantia, né, no seu colchão, e as empresas 12 meses, um exercício inteiro praticamente, eu creio que poucas pessoas praticam. Mas aí, uma vez eu li em algum lugar, não vou me lembrar agora, talvez um livro mesmo, que tinha lá um desses números mágicos, né, eu tenho que guardar 25% do que eu ganho por mês. Primeiro, isso realmente é um percentual aceitável, ou dá para trabalhar com uma coisa um pouco mais palatável para o dia a dia, visto que hoje todo mundo está um pouco mais apertado em relação aos seus ganhos, devido a tudo isso que nós estamos vivendo com a pandemia, com a economia mais instável. 25% poderia garantir esses 6 meses também, ou dá para trabalhar com um índice menor? Então, eu costumo falar assim que em relação a tu investir um percentual da tua riqueza, sendo a primeira coisa que tu vai fazer, se tu não fez nunca isso na tua vida, se isso é um hábito completamente novo, tu tem que começar devagar, né? Assim como eu faço sempre também a associação de uma atividade física. A pessoa que é absolutamente sedentária, ela não vai poder correr uma maratona de 21 km, uma meia maratona de 21 km do nada, né? Ela vai se lesionar, ela vai ter um problema. Então, para quem nunca investiu, separar talvez 5% ou 10% da sua disponibilidade já vai ser um grande desafio no começo. Então, eu sempre falo para as pessoas, comecem devagar, comecem a ponto de construir esse novo hábito na vida de vocês. Quando tu separa 10% no início, 10% do total da tua receita disponível e tu investe primeiro, tu vai ter a excelente experiência de saber que tu vai sobreviver no final do primeiro mês. Por quê? Porque tu vai se adaptar. Tu vai se adaptar, tu vai adaptar o teu consumo, tu vai adaptar os teus prazeres, porque tu já salvou, tu já se salvou da tua própria autossabotagem. E esse processo, Jorge, é muito interessante, porque quando a pessoa começa a aplicar esse hábito no primeiro mês, no segundo mês, ela pode manter 10%, 10% no segundo, terceiro mês, esse processo que ela está construindo no seu dia a dia vai fazer com que ela se transforme. Ela vai começar a entender realmente que, caramba, esse é o caminho. Se eu não tiver uma reserva, se eu não focar na construção do meu patrimônio, eu vou ser escravo a vida inteira. Ou da minha empresa, ou do meu trabalho, ou do meu negócio. Eu vou ser funcionário do meu negócio, até morrer. Vou estar com 70, 80 anos, ser obrigado a correr atrás do dinheiro. Então, o que eu tenho que fazer para mudar isso aí? Eu tenho que fazer o dinheiro correr atrás de mim. É o dinheiro que tem que nos perseguir, não o contrário.
né? Então, a pessoa que começa a construir esse hábito no começo, começa a investir 10% no primeiro, segundo, terceiro mês, ela naturalmente, né, ela, com esse desenvolvimento da inteligência financeira, ela naturalmente vai entender, caramba, eu preciso investir um pouco mais, preciso investir 15, investir 20. Se ela tem um recurso muito limitado, um salário pequeno, ou um prolabore no seu negócio muito limitado, o que ela tem que fazer? Caramba, eu não tenho um poder de manobra a ponto de aumentar isso para 20, para 30. Ela tem que ou potencializar a geração de renda do seu próprio negócio, né? Ou ela tem que, de repente, né, começar a fazer um negócio novo, uma fonte de renda adicional, né? Porque existe um limite, né? Normalmente as pessoas têm um custo de vida até uma determinada faixa, né? Vamos imaginar alguém que tenha um custo de vida de R$3.000, por exemplo, né? Entre aluguel ou prestação do imóvel, alimentação, por exemplo, né? Então tem esse custo aí de R$3.000. Se ela ganha R$3.500, ela vai ter um percentual muito pequeno, muito restrito de investimento. Então o que ela tem que fazer? Se ela tiver essa consciência de poder aumentar o seu poder, né? Isso vai muito de desenvolvimento, treinamento ou desenvolver um novo ofício, e ela aumente a sua capacidade de geração de receita, de renda para R$4.500, por exemplo, e ela tem a inteligência suficiente para não aumentar o seu padrão de vida, ela vai conseguir investir R$1.500 e vai ter um custo de R$3.000. Então, só nessa parte aí, ela vai conseguir investir, né, por exemplo, R$4.500, se ela começar a investir, por exemplo, se ela continuar mantendo o seu padrão de R$3.000, ela vai conseguir investir R$1.500. Né? Isso é bastante coisa, né? Um percentual bem elevado. E à medida que ela vai aumentando a sua renda, ela vai conseguir proporcionalmente aumentar o seu poder de investimento. Isso faz com que ela consiga alcançar o número mágico, né, que seria construir um patrimônio capaz de pagar suas contas. Então vamos supor, esse mesmo indivíduo, né, que tenha um custo de vida de R$3.000, qual que é a brincadeira, né, que a gente se propõe a fazer? Quanto que eu tenho que ter de patrimônio para que eu possa pagar as minhas contas, que é de R$3.000 por mês, sem depender do meu trabalho, de forma passiva? O meu patrimônio é que vai pagar a minha conta de água, o meu patrimônio é que vai abastecer o tanque de combustível do meu carro, o meu patrimônio é que vai pagar o sushi que eu quero pedir toda quinta-feira, né? Então, e não o trabalho que a pessoa tem que contar com o mercado positivo, ela tem que vender mais coisas, mais serviços, mais bens. Né? Então, essa é a conta mágica. Quando as pessoas despertam para essa realidade, hoje é impressionante o nível de transformação que é promovido na sua vida, na vida das suas famílias e no seu próprio círculo de convívio. Porque a pessoa que começa a despertar para isso, ela quer alastrar esse tipo de conhecimento para as pessoas que elas amam. Né? Então, isso é fantástico. Legal, essa foi uma ótima, uma verdadeira aula, essa resposta do Israel. Estamos conversando com o Israel Oriano aqui no podcast Gestão à Vista, Finanças Pessoais. Estamos agora falando de uma coisa importante, investimentos. Mas quando se fala em investimentos, obviamente, para quem olha de fora, fica sempre aquela situação assim, no que investir? Né? Poupança, tesouro direto, previdência privada, são tantas possibilidades, às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa de outro mundo, somente para quem trabalha no Ministério da Fazenda, que acabam se mantendo à margem dessa situação. Eu gostaria agora de aproveitar a sua passagem conosco aqui, a sua experiência, para você dar umas dicas para os nossos podcasters aí que estão nos acompanhando sobre alguns desses investimentos, como é que eles funcionam, como é que a pessoa realmente pode ter acesso a eles quando está com a sua gordurinha lá de dinheiro guardadinho para fazer o investimento. E como você disse, não adianta deixar o dinheiro debaixo do colchão, porque vai virar pó. É verdade, Jorge. Não, excelente. Esse é um ponto muito legal que as pessoas ficam muito interessadas em saber, em conhecer os tipos de investimentos. Né? A maior parte das pessoas, um percentual muito elevado, a gente tem em torno de R$800 bilhões hoje ainda investidos na famosa caderneta de poupança. Né? Por quê? Porque a gente foi criado dessa forma. Né? A gente, na nossa infância, adolescência, a gente tinha um porquinho lá que a gente colocava as moedinhas, né? Então, a nossa mãe, o nosso pai abriu uma caderneta de poupança para a gente. Então, esse é o tipo de conhecimento que a gente tem sobre esse mundo das finanças. Então, falar um pouquinho para quem está nos ouvindo, assim, como é que funciona hoje a poupança, a caderneta de poupança, né? Hoje, com a taxa de juros, que é a taxa básica de juros, toda aquela taxa que a gente escuta nos jornais, a taxa básica de juros, a taxa da economia, que é o que regula tudo no nosso dia a dia, viu, Jorge? O preço dos alimentos, o preço dos financiamentos dos imóveis, tudo isso é baseado na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Essa taxa básica de juros hoje, ela está em 2,25%. Tá? Esse é o indicador que a gente tem hoje na taxa Selic. Agora, no comecinho do mês de agosto,
a gente vai ter uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Nada mais é do que um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que se reúnem a cada 45 dias para poder decidir se essa taxa de juros ela vai ser mantida, ela vai ser aumentada ou ela vai ser diminuída. A gente tem uma tendência, isso a gente vem acompanhando aí nos últimos anos, que essa taxa Selic ela vem caindo. A chance de ela cair mais um pouquinho agora, no mês de agosto, de 2,25% para 2%, é uma chance bastante alta, né? Mas mesmo que isso não se concretize, com essa taxa Selic, importante passar para o nosso ouvinte aqui, que a remuneração da poupança atualmente, ela é de 70% dessa taxa, viu, Jorge? Então, por exemplo, essa 70%. taxa... 70%. Então, por exemplo, a taxa Selic hoje, que é em 2,25%, 70% disso é 1,57%. Essa é a remuneração do seu dinheiro, isso ao ano, viu, Jorge? Ao ano, a pessoa tem uma remuneração de 1,57% ao ano. Significa dizer que se ela investir, colocar R$100 na poupança, ela vai precisar esperar um ano inteiro para ter R$1,57 a mais. E basicamente isso, Jorge, é a remuneração que a gente vai ter, o acréscimo de inflação, né, no ano. Então, a pessoa que, por exemplo, tem um dinheiro na poupança hoje, ela se considera, digamos, conservadora. Eu falo muito para as pessoas, não, você não é conservador, você é arrojado, porque você está queimando o seu dinheiro. Você está simplesmente acendendo um fogo e colocando o seu dinheiro, queimando o seu dinheiro, porque o poder aquisitivo desse dinheiro, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Aquilo que tu compravas no primeiro dia útil de janeiro de 2020 vai ser diferente do que tu consegue comprar no último dia útil de dezembro, porque a gente tem inflação. As coisas aumentam de preço, né? O preço do combustível ele aumenta, o preço do arroz, do feijão, né? Das frutas, tudo aumenta. Então a gente tem que ter investimentos que rendam acima da inflação. O primeiro passo para quem tem o seu dinheiro na poupança, eu tenho certeza que muita gente vai aplicar isso, né? Risque a caderneta de poupança da sua vida. Essa é a primeira lição, né? Não tenha mais dinheiro na caderneta de poupança. Tá, Israel, mas o que eu vou fazer então com esse meu dinheiro? Eu vou colocar onde? Tem 3 boas opções, tá, Jorge? Para a pessoa investir esse dinheiro da sua reserva de emergência, do seu colchão de liquidez. Vai ter a mesma característica da poupança, a pessoa vai poder sacar a qualquer momento, só que vai render muito mais, tá? Bem acima do que a poupança rende e com o mesmo nível de risco. Então tem basicamente 3 opções, né? A primeira opção, tu pode aplicar num fundo DI de algum banco que não cobre taxa de administração. Tá? Então, tem alguns bancos hoje que tu possa aplicar um fundo DI que ele investe em títulos públicos que não cobre taxa de administração. Poxa, Israel, mas para mim isso ainda é muito confuso, eu sou leigo. Não, tudo bem, eu vou te passar outras 2 opções que são mais fáceis. Outra opção que tu pode investir é no próprio Tesouro Selic, que ele vai render acima, né, acima desse percentual aí de 70%, ele rende a própria Selic, ele rende 100% da Selic, então tu vai ter um incremento maior do que o valor que tu tem na caderneta de poupança. E uma terceira opção, Jorge, é investir, por exemplo, num CDB, né, que é um certificado de depósito bancário, nada mais é do que um tipo de empréstimo que a gente faz para o banco, né, um tipo de investimento ali, que é escolher, por exemplo, um banco que te remunere pelo menos 100% do CDI, que vai ser algo muito pertinho da taxa Selic. Então, só nesse passo, tu já vai ter um incremento aí de 15%, 20% a mais de rentabilidade na tua reserva. Então, dá para cortar o dinheirinho da poupança ali, tirar a poupança da sua vida e buscar aí por um desses 3 caminhos. Já vou fazer isso, amanhã eu vou fechar minha caderneta de poupança, que tem desde que eu nasci, já vou numa dessas dicas aí do Zé. Zé, aí outro tipo de investimento, né, que se fala muito nos últimos anos, principalmente, aí eu gostaria de pedir sua opinião a respeito dele, né, que muita gente, às vezes, parte quando está mexendo com poupança com isso, é a chamada previdência privada. Isso, de fato, do ponto de vista de investimento, ele realmente se encaixa nessa categoria? É um tipo de ação que, né, não ação em si, mas é um tipo de atividade que realmente pode ajudar? Você recomenda, às vezes, que a pessoa possa ter sua previdência privada, principalmente com essas reformas da previdência normal que estão acontecendo? Legal, excelente pergunta, Jorge. Esse é um tema bastante polêmico, né? Que existem educadores financeiros que defendem a previdência privada, né, e alguns educadores que não defendem. A previdência privada é um tipo de investimento que tu tens alguns benefícios, como, por exemplo, um benefício tributário, né? E dependendo do modelo de previdência que tu vai escolher, tu consegue abater até 12% da tua base de cálculo do imposto de renda, né? Só que eu, particularmente, eu não gosto dessa modalidade, né? A previdência, sim, principalmente quando a gente tem previdência de algumas instituições financeiras, que elas cobram taxas de administração muito elevadas, elas acabam corroendo o teu poder de ganho
desse teu recurso no longo prazo, né? Apesar de a previdência privada, após 10 anos, ela chegar numa taxa de imposto de renda de 10%, né, que seria dentro das modalidades de renda fixa a taxa mais reduzida, tu acaba tendo uma imobilização do teu dinheiro, né? Durante bastante tempo tu não pode mexer no teu dinheiro. Se tu mexer no teu dinheiro antes desse período, tu acaba tendo um imposto muito mais elevado, né? Como se fosse uma penalização. E dependendo da instituição financeira que tu escolhas, tu pode ter plano de previdência privada aí que tu vai pagar 1%, 2%, 3%. Já vi vários bancos aí cobrando 3% de taxa de administração. E é importante que se diga, Jorge, que esse percentual da taxa de administração, ela incide sobre o montante, sobre o total do patrimônio investido. Então, se a pessoa tem lá 100 mil reais que ela guardou a vida toda, vai ser 3% em cima dos 100 mil, não é 3% em cima da rentabilidade. Isso, no longo prazo, durante 10, 20, 30 anos, dá uma diferença muito significativa em termos de rentabilidade, né, de recursos. São milhares e milhares de reais. Mas, como eu falei, né, é uma forma de enxergar o meu posicionamento. Eu acho que a gente pode ter a previdência privada, até em função da própria reforma da Previdência, né, ele foi muito difundido por instituições financeiras como um caminho, né? Não faça a sua previdência privada, né, tenha um plano de previdência privada complementar. Eu acho que a gente pode ter outras opções, né, construir uma carteira de investimentos que ela pode estar focada tanto em renda fixa quanto em renda variável, onde tu não tenha todas essas taxas abusivas, né? E muitas vezes até extorsivas, muitas vezes, dependendo da instituição financeira, que vai drenando o teu poder de investimento no longo prazo, né? Eu acho que a pessoa pode estar começando, por exemplo, investindo no próprio Tesouro Direto, para quem está começando, é um caminho interessante para a pessoa começar a investir. Tu pode investir hoje, basicamente, tu comprar títulos públicos, né? É o tipo de investimento mais seguro hoje da economia, investir em títulos públicos do Tesouro Direto, por exemplo. Praticamente hoje todas as corretoras e bancos isentaram a taxa de investimento no Tesouro Direto, a taxa de aplicação, e recentemente, aí faz uma semana, que a gente teve a divulgação que até 10 mil reais investidos no Tesouro Direto, a gente não vai ter nenhuma taxa de custódia, que era uma taxa que era cobrada de 0,25% ao ano pela própria Bolsa, pela B3, né? Então, isso vai facilitar para quem está começando a formar, né, seu colchão, a sua reserva, né? Então, até 10 mil reais investido em títulos públicos não tem essa taxa de custódia. Então, essa taxa ela vai incidir só após esse valor de 10 mil reais. Esse é um primeiro ponto. E uma carteira previdenciária que as pessoas podem também começar a formar, também, né, claro que é todo um processo, né? A pessoa não vai chegar, não conhece absolutamente nada, já vai começar a investir em ações, mas poder comprar ações de boas empresas também, né? À medida que a pessoa vai entrando nesse mundo, vai estudando, vai conhecendo um pouco mais, vai tateando realmente o mercado, ela pode construir um patrimônio, tanto com uma parte em renda fixa, são esses grandes grupos de investimentos que a gente tem disponíveis hoje, a renda fixa, que conta com Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, tem uma série de tipos de investimentos em renda fixa, mas investimentos também em renda variável, como ações, como fundos imobiliários, né? A gente tem uma série de outros tipos de investimentos, inclusive investimentos no exterior, né? Que as pessoas acabam achando que, nossa, é muito difícil, não é para mim, isso é só para gente rica. Não, né? Hoje a gente tem plataformas aí que tu consegue investir lá fora por valores muito pequenos também. Então isso é bem interessante. O mercado está cada vez mais democrático, né? Permitindo que qualquer pessoa possa acessar. Perfeito, acho que é bastante interessante. Bom, Gonçalo, nós estamos chegando aí ao final do nosso podcast, né? Ficaríamos aqui, o papo está muito gostoso, a gente ficaria até amanhã cedo aqui, né? Mas, obviamente, a gente tem a limitação do tempo. Eu gostaria, antes da gente encerrar, fazer uma última pergunta para você, porque às vezes, vamos voltar ao princípio, né? Você lá no início colocou essa questão da pessoa manter padrão de vida, conforme ele vai ganhando mais, talvez a tentação do ter em vista na questão do ego, do status e tudo mais. A gente deve se preocupar mais com aquilo que a gente chama aí no dia a dia de perdas temporárias, né, que são mais voláteis, ou com as mudanças permanentes no padrão de vida da gente, né? Nessa questão de ser forçado, por exemplo, a viver com menos, como está acontecendo com muita gente hoje. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Excelente pergunta, Jorge. E esse é um ponto assim nevrálgico da nossa discussão, né? Porque as pessoas hoje elas estão sendo forçadas a viverem um degrau abaixo do seu nível, ou um ou dois, ou até vários degraus abaixo do seu nível habitual de vida, né? Então, eu falo muito para as pessoas, se tu tem a possibilidade de escolher viver um ou dois ou alguns degraus abaixo do seu padrão de vida, por opção,
faça hoje, por opção, aquilo que tu pode ser forçado a fazer por obrigação no futuro. Muitas pessoas hoje, por conta da pandemia, estão sendo obrigadas, né? Estão tendo uma grande lição, estão sendo obrigadas a viver alguns níveis abaixo do seu padrão atual. Isso é um grande ensinamento para as pessoas, né? Viva abaixo enquanto você tem a opção de escolher esse caminho. Não faça isso lá na frente, vai ter que fazer por obrigação, né? Perdeu o emprego, o seu negócio simplesmente morreu, ou o faturamento não é capaz de pagar as despesas básicas do negócio, a pessoa tem que fechar a empresa, né? Então ela vai ter que se reinventar. Então, se tu está recebendo esse tipo de ensinamento da vida, do mundo como um todo, pega esse ensinamento, essa grande experiência, essa grande oportunidade de adaptação e aplique no seu dia a dia, né? Costumo falar muito para as pessoas a questão de perdas temporárias, né? Vamos falar um pouquinho da questão também de bolsa. Eu acho que talvez muita gente tenha essa dúvida em relação ao que aconteceu agora com a pandemia, né? As pessoas que começam a investir, a principal guerra que eu travo em relação a esse processo de mentalidade é o ganho de curto prazo, né? De novo, né? Por isso que eu falo que a parte mais chata desse ensinamento sobre educação financeira, sobre desenvolvimento de uma inteligência financeira, é como tu enxerga o mundo dos investimentos, como tu enxerga a tua própria vida, né? Então as pessoas, elas querem o quê? Elas querem a dica quente, qual que é o melhor investimento que existe. Então não existe o melhor investimento. Existe uma construção, né, de uma carteira de investimentos, só que isso vai te trazer conforto lá no futuro. A pessoa que persegue ganhos de curto prazo, né, uma grande chance, um grande tipo de investimento, o que ela está fazendo? Ela está querendo antecipar um processo que demanda tempo. Ela está querendo pegar um atalho, né? Então o atalho tu chega mais rápido, mas não é sustentável. Então quando tu investe pensando lá na frente, por exemplo, em ações, em boas empresas, quando tu constrói um caminho onde tu vai definir um projeto de vida, né? Pô, legal, eu tenho X anos agora. Eu quero chegar nos meus 60, 65 anos, eu quero estar aposentado, não pelo INSS. Eu falo muito para as pessoas assim, pô, não conta com a aposentadoria do governo. Isso pode não existir no futuro, né? Então, o pessoal fala, pô, Israel, mas tá colocando água no meu chope, né? Então, tá querendo me deixar triste? Não, eu estou querendo falar o que tu precisas ouvir. Isso é importante, a gente não contar com isso lá na frente. Ah, mas eu trabalho há tantos anos, Israel, eu já contribuí com a Previdência durante 20, 30 anos. Tudo bem, se tiver lá na frente, ótimo. Mas se tu enxergar isso como um bônus, vai viver muito melhor. Saber que tu precisa construir por si só a tua própria jornada, o teu próprio patrimônio. Então não conte com um benefício que pode não acontecer lá no futuro. Comece a construir agora. E eu falo muito também, Jorge, da questão da diferença de sonho e meta, né? Então se a pessoa tem um projeto, eu quero poder um dia morar onde eu quiser, em qualquer lugar do mundo, eu quero viajar, conhecer o mundo inteiro, né? Muita gente tem esse sonho. Quero poder conhecer vários países, poder ter domínio de várias línguas, ter experiências. Pô, legal, isso custa dinheiro, né? O que eu tenho que fazer para poder chegar aos meus 60, 65 anos e ter um padrão de vida confortável, onde eu não dependa do meu trabalho, não dependa do governo? Essa é a grande diferença entre sonho e meta. As pessoas que têm um sonho, normalmente é uma coisa abstrata, uma coisa que não tem data para acontecer. Pode ser ano que vem ou pode ser daqui a 30, 40 anos. Agora, quando tu define uma meta, bom, se eu investir tanto por mês, uma rentabilidade aproximada de X% ao ano, durante 10, 20 anos, eu vou chegar a ter um patrimônio X, e esse patrimônio sendo aplicado, ele vai me trazer uma renda Y. E essa renda Y, ela paga as minhas contas. Nesse dia, eu vou trabalhar por prazer. Nesse dia, eu vou fazer aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que é o meu propósito de vida. O trabalho não vai ser mais um fardo na tua vida. O trabalho não vai ser uma coisa que tu vai, meu Deus, hoje é segunda-feira, né? A musiquinha no Fantástico no domingo à noite não vai ser mais motivo de pânico na tua vida, né? Então tu vai trabalhar por prazer. E normalmente as pessoas que trabalham por prazer trabalham muito mais, porque não enxergam aquilo como fardo. Trabalham 10, 12, 14 horas por dia. O que faz hoje um bilionário, como Guilherme Benchimol, que fundou a XP, Jorge Paulo Lema, que é fundador da Ambev, pega Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, outros tantos bilionários, o que faz essas pessoas acordarem todos os dias? Já não é o dinheiro faz muitos e muitos anos, né? Porque essas pessoas têm dinheiro para dezenas de gerações, né? Então a pessoa está querendo deixar um legado nesse planeta, ela está querendo realmente modificar a forma com que as outras pessoas vivem, ela quer deixar a sua marca aqui. Então seria muito bacana, muito interessante que as pessoas refletissem sobre isso e pensassem em o que eu quero deixar de legado para os meus filhos, para a sociedade e para o país que eu moro, né? Eu acho que trabalhando dessa forma, enxergando esse projeto como uma meta,
lá na frente tu vai poder, de fato, construir esse propósito. Marcelo, bacana, a mensagem fechando com chave de ouro aqui. Quero agradecer mais uma vez, né, a sua participação conosco aqui. Você que está aí no sul do país, né, no frio, a gente está aqui na região sudeste, aqui está um pouco mais quente, né, Floripa, aí é até um pouco estranho, porque Florianópolis normalmente não é tão frio assim, mas é muito bacana. Desejo muito sucesso para você, como sempre. Você é uma pessoa maravilhosa, sempre disposta a ajudar aí, e numa pegada tão importante, né? A gente vive hoje esse período difícil, mas eu acho que também serve para as pessoas refletirem que quando voltarmos aí ao tal do novo normal, que as pessoas também se preocupem com a questão financeira, né? Porque ela tem sido tão pré-determinante para tantas coisas hoje. E muito sucesso para você, para o Valorize Investir, e conte sempre conosco aqui, quando for necessário aí, e até uma próxima vez para a gente poder continuar o bate-papo com outras informações, que esse é um tema super mega vasto. Fique à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado. Maravilha, Jorge. Para mim foi um prazer, uma honra imensa poder estar participando. Espero que realmente esse papo tenha trazido vários insights positivos para todos os nossos ouvintes. Não tenha dúvida. Convido a todos para seguirem a nossa página. A gente tem uma página no Instagram que é @valorizeinvestir. Então, lá de tempos em tempos a gente posta insights, eu faço vídeos, lives ali. Tem material bem bacana ali. Certamente vai ajudar vocês nesse desenvolvimento. E o processo é realmente esse, Jorge. É realmente treinar a sua mentalidade, enxergar as coisas de uma forma diferente. Certamente isso vai trazer bastante retorno para vocês no futuro. Um grande abraço para o amigo. Perfeito, sucesso. Conversamos aqui com Israel Oriano, nosso Gestão à Vista de hoje sobre finanças pessoais, orçamento doméstico, investimentos. E você sabe, sempre essa é a nossa proposta aqui no nosso podcast, trazer pessoas super interessantes, especialistas do mundo corporativo, na sua área de expertise, para bater um papo com a gente, para deixar super dicas e também informações, reflexões e conselhos. Na semana que vem, um novo convidado, uma nova convidada conosco aqui para acompanhar os assuntos do cotidiano da gestão sem complicação, porque esse é o lema do nosso podcast. Um abraço a todos, tchau! Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!